Olá, o ano era 734 a.C. Ninguém era amigo de ninguém, senão por interesses políticos e de Estado. Acás, rei de Judá, sul de Israel, da linhagem do rei Davi, se recusa a se coligar com o rei da Síria e com o rei do norte de Israel para irem a confronto contra o cruel e conquistador de território alheio, o rei da Assíria. Resultado dessa recusa foi que Acás despertou o que já havia no coração daqueles chefes de Estado: o desejo não só de depor o rei do sul, mas, na verdade, erradicar a dinastia davídica, enquanto que Deus havia confirmado a Davi que de seus descendentes não faltaria quem subisse ao trono. Vamos começar. O reino espiritual do mal sempre se empenhou e sempre se empenhará nesse intento de impedir que os planos de Deus sejam cumpridos. Porém, assim diz o Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? O povo de Judá se agitava e Acás estava apavorado. Suas medidas eram preventivas e insuficientes, seriam ineficazes. Acás, então, decide pedir socorro justamente ao rei da Assíria. Os assírios não apenas se apossavam do território alheio, como também tinham o costume de deslocar com maus tratos agentes dessas nações conquistadas, a fim de destituí-las de seu espírito nacionalista, dissipando delas qualquer capacidade de reação. O chefe de Estado judaíta se empenha em confiar no exército, no poder bélico assírio. Na sua precipitação, o descendente de Davi mal parava para pensar que esse exército assírio se voltaria mais tarde, como aconteceu contra a nação de Judá, a saber, nos dias do reinado de seu filho sucessor, o rei Ezequias. O profeta Isaías entra em cena. Ao rei judaíta foi dado o direito de pedir um sinal que se cumpriria por aqueles tempos, para que ele confiasse em Deus e não no exército alheio. Segundo o livro dos Reis, capítulo 16, de 1 a 4, revela que esse rei oferecia sacrifício humano aos deuses. O rei mascara sua natureza ímpia, alegando que pedir um sinal seria tentar a Deus. Por fim, o rei mascara seu orgulho e desconforto com aquele que ele não queria ter comunhão, o Senhor Deus dos exércitos. Se não repugnante, chega a ser hilário pensar em gente sem propriedade, sem cultura escriturística, querer dizer que entende mais de Deus, de seus atributos, do que o próprio homem de Deus. Aquele que quer falar do Altíssimo deveria antes aprender com o ensinamento do apóstolo Tiago: o sábio escuta mais do que fala. Ou deveria ler o livro de Provérbios e ver se aprende alguma coisa, ao invés de ficar espraiando a sua loucura. Deveria sentar-se calado em um banco de alguma igreja com bons precedentes e escutar. E se for falar alguma coisa, que seja confissão e arrependimento. E imagine o mundo se Deus não usasse de sua misericórdia a cada rejeição sofrida, a cada fala insípida e indecorosa do ser humano.
Há vezes que temos que dizer para nós mesmos, pelo que escutamos: obrigado, Senhor Deus, porque melhor é do que ser surdo. Mas com certeza que o surdo muito agradece das tantas besteiras que é poupado de ouvir. Que o sangue de Jesus nos purifique os ouvidos e que esses estejam ungidos com óleo do Espírito, servindo-nos no nosso interior de escudo contra essas malditas falas. Não obstante o caráter do rei, devido à circunstância, Deus prioriza sua promessa à casa de Davi. O profeta transmite ao rei o sinal que por conta própria Deus resolve estabelecer. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Sinal é a garantia no tempo chamado hoje que a promessa, a profecia, vai se cumprir no futuro, seja futuro imediato, próximo ou distante. Dissemos isso porque o sinal dado no texto lido era a resposta imediata à aflição que a nação de Judá vivia. Para que serviria um sinal com teor futurista diante da ameaça iminente de destruição? A jovem estava identificada no Palácio Real. O sinal, em todos os pormenores, seria a garantia da existência contínua do povo de Judá e, em especial, da linhagem real de Davi. Quanto ao rei, esse desperdiçou uma grande chance de pedir algo tremendo e espetacular, pois Deus moveria céus e terra a seu favor. Desperdiçou a chance de se curvar, de se arrepender diante do Deus dos seus pais, o Deus de Davi. Quanto ao rei, a expressão portanto, ou por isso, em algumas traduções, era a sinalização do profeta sobre a consequência da sua impiedade e rejeição à fé. E dormiu acaso com seus pais e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Lembramos que o intitulado de nossa playlist é Texto e Contexto das Escrituras. Assim sendo, o objetivo desse vídeo foi exatamente esse: entender o contexto de Isaías 7,14. Para a compreensão desse texto, até o próximo vídeo.